Olá a todos, está começando mais um episódio do podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes e hoje eu estou aqui com uma presença especial aqui no episódio, que é Ricardo Valim, fundador e CEO da Know-How Imobiliária há 40 anos no mercado imobiliário, ou seja, tem muito para ensinar para a gente. Então seja bem-vindo, Ricardo Valim. Obrigado, Rhodes. Obrigado. Maravilha. Nada mais, nada menos também, Leonardo Guerra aqui do meu lado para a gente fazer entrevista. Então ele virá com perguntas maravilhosas, não é não, Léo? É isso aí, Gustavo. Mais uma vez a gente aqui nessa mesa com grandes nomes do mercado imobiliário aqui do Distrito Federal e um nome de referência como o do Ricardo Valim. Certamente esse episódio vai ser muito rico. Eu tenho certeza disso. Então, para começar, vamos direto ao assunto. Conta pra gente essa história de 40 anos no mercado imobiliário, Ricardo. Esse negócio começou, né, lá na década de 90. Antes de montar a imobiliária, eu trabalhei com uma pessoa que me ensinou essa profissão. Ela já faleceu, chama Ana Dávila. Ela tinha uma imobiliária pequena para a época, mas era uma pessoa muito inteligente. E eu fui caminhando de modo que em 89 nós fundamos a imobiliária, eu e o irmão, que na época ela chamava Golden House Imobiliária. No mesmo local até hoje, no mesmo prédio, a mesma estrutura, mas nós caminhamos junto até 2024. Em 2024 houve uma cisão e a gente continuou. Nessa época trocou de nome, nós tínhamos outras imobiliárias, mais duas, tinha uma no Sudoeste e uma na Asa Norte. Ele separou para um lado, eu separei para o outro e a gente começou nessa jornada nessa época. Eu era um jovem, né, garoto. Brasília era nova, a cidade de Águas Claras nem existia ainda. Águas Claras tem 25 anos, né? Eu andava nessa Águas Claras quando jovem, e via aquele poeirão e via falar que ia ter uma cidade aqui, né? Eu falava assim, não é possível que vai nascer uma cidade, assim, um monte de pé de manga, pé de mamão, né? Eram umas coisas lindas que tinha essa cidade, né? E, enfim, nasceu e eu me dedico a isso há 40 anos, estamos lá nessa empresa que ela acabou ela nasceu com o propósito de ser uma empresa de vendas. E a vendas acarretou administração de locação. E ela se tornou, de 15 anos para cá, 20 anos para cá, nós tínhamos uma encruzilhada. Ou tocava, entrava dentro do mercado de administração de fato e expandia, ou saía desse mercado e continuava vendendo. Na época a gente optou por ficar, ficamos. Hoje nós somos uma das imobiliárias que administram uma quantidade relativamente grande de imóveis de locação. Temos departamento de venda de terceiro, de grandes projetos, de venda e de locação de grandes projetos, BTS, enfim, incorporações. E estamos ali, no mesmo prédio, agarrado esse tempo todo, esperando a oportunidade agora para me aposentar e botar os meninos que estão dentro já para tocar para frente esse legado, né? Muito bom, Valim. A gente vê a emoção, né, desse tempo todo. Passou, acho que um filme aí na sua cabeça agora. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E assim, que a gente vê que o mercado é um mercado bastante dinâmico, o mercado imobiliário. É um mercado onde cada vez mais as pessoas precisam atuar junto com ferramentas de tecnologia, inteligência artificial. Como que isso para você como você foi encarando isso ao longo desse tempo todo? Pergunta boa, Léo. Em 1993, a gente já estava de porta aberta, aconteceu a oportunidade de ter uma graduação rápida nos Estados Unidos e um congresso mundial de corretores de imóveis. Uma faculdade lá chamada, um condado lá chamado Miami-Dade, a faculdade chama Miami-Dade, de Miami. Eu fui lá em 93. Na época eu falei assim, eu vou lá trazer tudo que tiver de melhor na América, eu vou trazer para a nossa imobiliária. E no Brasil era incipiente ainda a informática, era tudo muito difícil, era tudo caro, restrito.
E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado com aquilo, com a América, né? E eu conheci grandes amigos até a data de hoje, parceiros, que à época também eu conheci uma empresa lá, Alan Morris, ele já estava na 5ª geração, os filhos, os netos. E eu fiquei muito amigo desse rapaz, ele me mostrou muita coisa lá. Até vou falar depois de seguro locação, você me falar, senão eu esqueço desse pedaço lá. Mas, na época, a tecnologia no Brasil era a máquina de escrever. A Know-how, quando nasceu, ela não tinha papel nem máquina de escrever. Em 90, nós pusemos essa meta de ser informatizado. Nós tínhamos um computador grande, que ele fazia as listagens, as mesas tinham acesso via cabo, que a internet também era lenta, alguns monitores, que os corretores já tinham acesso àquela lista de imóveis naquele negócio. Que na época tinha um negócio de corretor entrando na imobiliária no dia, saía no outro, levava a lista e levava os imóveis tudo. Né? Lá no passado, né? Então a gente tinha essa visão. Aí eu fui aos Estados Unidos, vi uma empresa de informática que pedia servidor, monitor, estação de trabalho da IBM, os monitor pequenininho, as estações pequenininhas, funcionava em rede e um HD de 1 giga. Eu falei, nada na Terra vai encher um HD desse. Pensei comigo, trabalhava com disquete na época, não sei se vocês conheceram, não, disquete? Sim. Aí nós trouxemos isso para o Brasil. Nós trouxemos um monte desses equipamentos, montamos uma rede, montamos essa estrutura lá na empresa, os computadores já se comunicavam com os outros. Assim que antes do Windows, né, rodava no iOS, todos eles conectados, a gente já tirava foto e armazenava as fotos naquele módulo do anúncio. O anúncio era Correio Brasiliense, vendia quadrado, e a gente já fazia quadrado colorido e publicava no Correio Brasiliense, é o que tinha para fazer. Enfim, destacamos, fizemos andamos passos largos na venda, né, na época. E com o desenvolver dos anos, nós nunca paramos de perseguir a tecnologia e a facilidade que a tecnologia pode trazer para os colaboradores e para os clientes envolvidos no sistema. Né? Hoje a gente usa todas as ferramentas possíveis para o tamanho da nossa empresa dentro do nosso negócio. Na parte da locação, a gente usa CRM tem 25 anos. A gente já usa CRM para administrar essa carteira e nós somos de um tempo que para alugar um imóvel era coisa de uma semana. O cara ia olhar, mandar documento, mandar para... Nessa ida lá na América, eu vi 2 coisas que me impressionou em 93. As opções de venda eram de 1 ano, 93. Lá no Brasil, um negócio desse não chega nunca, uma opção de 1 ano para vender o imóvel. Uhum. E o seguro fiança já tinha acabado, a modalidade de fiador. Já era seguro de banco. Aí eu falei, eu tenho que levar isso para o Brasil. E aí fiquei com aquilo apaixonado. Fui nos bancos, entendi o movimento que estava acontecendo lá na América, em 93. Eles são os reis dos seguros, né? E trouxe essa ideia na cabeça do seguro fiança. E montamos uma corretora de seguros dentro do nosso CNPJ, tiramos o SUSEP, montamos uma corretora de seguros dentro e tal. Fui na Porto Seguro e a Porto Seguro topou lançar esse produto, seguro fiança no Brasil, 94. E nós fizemos. O seguro era perfeito, só tinha um detalhe, caríssimo. Era 140% do valor da locação. Então o cara, para entrar, na época você já podia cobrar do inquilino, do locatário, você podia cobrar dele um aluguel adiantado pela entrada no imóvel, a de crédito para imobiliário. E ele pagava mais 140% de imposto de seguro. Caramba. Dividido em 3 vezes no máximo, porque a inflação também era galopante. Inviabilizou o produto. Tinha o produto, tinha a ideia, funcionava, era bom. A Porto queria fazer, só que não tinha quem pagava. Caramba. Aí ficou aquela frustração no mercado. Né? Sim.
Na época a gente montou uma associação em Taguatinga, chamava AIATA. Eu, meu irmão, Getúlio Romão, Javiel, alguns parceiros de imobiliário, né? O filho do senhor, o saudoso Roberto da Beira-Mar. A gente montou uma associação, chamava AIATA. O que a gente queria? A gente queria prosperar o seguro e prosperar uma rede de corretores conectados em venda. Um molde assim, longe. Nessa época não tinha nenhuma rede em Brasília ainda. Nenhuma, nem site, nem rede, nem nada. Nós montamos essa conexão. Como é que fazia? Trocava as informações por listagem. Cada imobiliário deixava a sua listagem na imobiliária do outro. Uma vez por semana, imprimia as listagens, Sim. trocava, o boy passava, trocava as listagens. Todo mundo era conhecedor de todos os imóveis das imobiliárias que tinham dos outros. Como a IATA era uma associação das imobiliárias autônomas de Taguatinga, eu acho que até foi um erro, hoje pensando, né? Ficou focado em Taguatinga, sei lá, que Samambaia estava nascendo. Então quem estava em Samambaia é que estava em Taguatinga. Sim. Nós focamos ali aquele negócio. E aí prosperou lentamente, tão lento que naufragou. Por que naufragou? As imobiliárias começaram a pegar o filé, não punha na listagem, trocava as informações do que não vendia, que não é diferente muito até hoje. Mas o entendimento era que as coisas boas eram do dono da imobiliária. Guardava aquilo lá para ele, né? E aí foi caindo no descrédito. Foi caindo no descrédito. Eu acho que durou uns 2 anos isso. E acabou. Falando sobre isso, Ricardo, que eu queria, justamente era a minha próxima pergunta, né? Nesses 40 anos, né, muita coisa você viu em relação a boas práticas e práticas, às vezes, que não eram tão boas assim. E muitos corretores, eles acabam vendo, né, a maioria do nosso público aqui são corretores de imóveis de todo o Brasil, e eles acabam vendo durante a trajetória deles algumas situações ruins, né, como essa, às vezes, poxa, não, ele não está fazendo uma parceria como deveria, ele não está dividindo aí, eu estou ajudando de uma forma e ele não está me ajudando da mesma forma, e esses corretores acabam saindo do mercado imobiliário. Como é que você viu isso ao longo desse tempo? O que mantém corretores de imóveis trabalhando aí, mesmo com essas dificuldades? A área de vendas em si é a única área, né, para os colegas que vão nos escutar, a área de vendas, no meu ver, é a única área que existe a possibilidade de uma pessoa ser próspera de verdade. Tá? Então, eu costumo falar isso lá para meus garotos. Você quer ser próspero, você quer ter um bom carro, um bom lar, um bom recurso, uma boa viagem, aumenta o sacrifício. O problema é que as pessoas olham hoje, 40 anos da know-how. Isso é uma coisa que acontece, vira e mexe. A pessoa acha que a know-how com 40 anos está onde está, às vezes te julgam no mercado, que você não quer fazer certo tipo de operações, porque você é um cara ou antiquado ou muito ético. Nós somos éticos e acabou. Nós polimos o nome da nossa imobiliária todo dia para zelar dele. Como é que nós vamos entrar em transações que não são vantajosas financeiramente e éticas? O corretor hoje, né, ele acha que ele vai entrar hoje no imobiliário, amanhã ele vai ficar rico. É uma plantação, como tudo na vida. Agora, ele além de pensar assim, ele não quer estudar, ele não quer se atualizar, ele não quer falar outro idioma. Mas eu sou corretor de imóvel, não preciso disso. Então vai ser funcionário público ou funcionário de uma grande empresa ou outra coisa, porque hoje, na venda de qualquer coisa, você vai comprar um carro hoje aí, não precisa nem ser importado, você vai comprar um carro de R$200 mil, você vê o nível de atendimento do vendedor, você sabe que ele estudou para estar te falando aqui. Porque os carros têm tanta tecnologia, que nós nem sabemos, inclusive. Eu sou fã de carro, mas tem uns carros que eu vejo e não vejo aquilo tudo, a pessoa tem que saber. O ramo do imóvel não é diferente, acabou esse negócio de chegar lá, abrir uma porta, fechar, que é o quarto, sala, cozinha, banheiro, esse cara está fora do mercado. Passaram vários. Lá na know-how, nós já formamos seguramente mais de 1000 corretores. Seguramente. Oficiais e não. Com o Cresce, e que eu tentei tirar e não consegui. Mas eu não conto na mão dos 10 dedos, nesses 40 anos, 10 que prosperou com
honestamente, e está hoje vivendo os lucros que ele obteve no caminhar dele. Por quê? Porque que é imóvel? Não, é a pessoa. O imóvel tem nada com isso. Né? O Léo tem milhões de corretores no mundo inteiro. A rotatividade é alta. Mas os que ficam e querem acreditar naquele produto e na profissão, vai embora. Corretor é igual médico, igual dentista. É uma profissão como qualquer outra, perfeito. Inclusive legalizada por lei federal, tem autarquia federal, tem tudo. Então eu vejo que hoje, se não aumentar o sacrifício do corretor de venda, do imóvel, na captação, na venda, na locação, no setor imobiliário nosso, se ele não aumentar o sacrifício, ele não aumenta o conforto dele. Agora, conforto sem sacrifício, eu não conheço. O que você falou aí, e assim, hoje, com a informação acessível a qualquer um, o cliente conhece do produto. Então, não adianta mais o corretor conhecer só do produto. Você falou a história do carro. Quando você vai comprar um carro, você entra na internet, pesquisa, procura saber as informações. Se o vendedor não conhecer mais do que você, você engole ele. E com o imóvel, que é algo que as pessoas querem, né, sonham, né, tem um desejo maior, um investimento mais alto, elas de fato buscam muita informação dentro, com acesso à internet, tudo. Hoje a informação ela é democrática, tá para todos. Por isso é que o corretor tem que se capacitar para ele conhecer mais do que o cliente dele. Não tem segredo, né? A vida é assim. Ou você está na frente fazendo poeira ou está atrás comendo poeira. Os nossos colegas corretores, eu tive no CRES 3 anos, o Léo acompanhou lá um pouco, eu me frustrei muito com aquilo, mas eu fui para lá para me doar. Eu estou na fase da vida que eu quero doar todo o meu conhecimento. Perfeito. Quero doar grátis. Quanto você vai cobrar? Vale nada? Eu quero fazer uma palestra com você, vou te chamar. Pode me chamar que eu vou lá, não preciso pagar nada. Até a gasolina eu quero pagar. Eu quero devolver para o mercado o que o mercado me deu. Eu tive no CRES com essa intenção, não deu certo. Por quê? O corretor de imóveis, infelizmente, ele vê o colega como inimigo. Ele enxerga o outro colega como inimigo. Um concorrente, né? Concorrente é pouco, hein? É inimigo mesmo. Concorrente é depois da palavra inimigo. Ele já acha que você é um inimigo dele, que está lá para derrubar ele, quebrar ele. E hoje eu tenho uma notícia triste para esse pessoal. Se eles não se qualificarem e não fizerem negócios em conjunto, está fora. Perfeito. Está fora. Se não fizer negócio hoje, o Léo tem um conhecimento com Y empresário, eu tenho um conhecimento com Y que tem uma demanda que serve o empresário do Léo. Se eu for lá tentar falar direto, eu não resolvo o problema nem meu, nem do Léo, nem de ninguém. Agora, com o Léo, a porta abre, eu entro e faço. Quanto que vai dividir? Aí é outro problema. O corretor hoje, a primeira pergunta que a gente faz quando vai fazer um negócio é 50%? É 40%? Não pergunta nem qual é a condição do imóvel, se tem documento, se não tem. Não, só é 40, 60. Não, então não quero não. Vai embora. De conta que já estava vendido uma mala de dinheiro que ia dividir na hora, né? Não. E não é assim. Então, se não tiver humildade, vestir a sapatilha da humildade, o escudo da fé para aguentar essa pancada que o mercado não prospera, não. Ricardo, quais características que você percebeu nesses 10 corretores aí que você falou, né? Dos 1.000, esses 10 corretores aí, qual característica você identificou que era mais do que ele adquiriu essa característica, né? Não era dele. Não era nato, era uma coisa que ele desenvolveu, né? Exatamente. Vou começar desses 10 comigo mesmo. Eu não nasci vendedor. Eu estou vendedor e me tornei vendedor. Modéstia à parte, eu faço bem. Meu pai era vendedor. Lá de casa, o único vendedor de 3 sou eu. Quer dizer que não é um negócio que está no sangue, né? Eu aprendi porque eu me identifiquei e quis fazer esse negócio rodar. O corretor, o vendedor, né? Vamos falar de corretor, porque o nosso podcast é de corretor. Que não entender que ele tem que ser ensinável, humilde e gerador de oportunidade para o mercado, ele não vai prosperar. Se ele não entender essa mágica, que ele tem que ser ensinável, acabou. Valim, para mim isso é o mais importante, cara. Ser ensinável. Dos que passou comigo, eu tenho grandes amigos aí no mercado,
parceria, nenhum deles nasceu vendedor. Pelo contrário, teve uns que nasceu, eu olhava nele assim e falava, não, esse não vai passar de que ele quer ser, não. Mas a resiliência deles, todos têm muita fé, porque sem fé também não vai. Né? Eles são resilientes, aguentam dor. Todos os 10 que eu estou te falando, vamos ser esse número de 10, aguentaram muita dor. Eu aguentei muita dor. O Léo deve ter aguentado. Eu lembro do Léo quando começou com esse negócio dele da Remax. Você fala da Remax, ninguém queria nem falar. Uma que não entendia, falar o quê, né? Sim. O Léo aguentou dor. Ah, hoje o Léo tá rico, tá isso, tá aquilo, né? Aí não vai lá ver o que o Léo aguentou de dor lá atrás. Hoje é fácil falar, o Valim tem isso, tem aquilo, anda disso, anda daquilo. Valim, você posta as coisas na internet para se mostrar? Negativo. Eu boto para incentivar os meus colegas a ter melhor do que eu. E eu quero ensinar para ele de graça. Só que os colegas são tão assim, afoitos. Tem uns que vai lá para a imobiliária, passa lá 5, 6 meses. Fala assim, aprendi tudo. E eu entrego tudo, tudo. Qual que é o caminho do pulo do gato, da gata, do leão, de quem quer que seja? Eu entrego tudo que eu sei para essas pessoas. Meu filho, mas ele toca lá comigo, é um mega professor, vamos dizer assim, né? Ele não gosta de chamar de coach, não, mas vou chamar. Investe horas e horas no colega. O colega no primeiro mês fica animado, no segundo está animado, no terceiro fala, agora já sei de tudo, vou montar uma imobiliária. Vai, monta, apanha, fecha e sai falando mal do nosso setor. O nosso setor, eu falo isso assim, com muita segurança. O que você vende? Eu vendo o planeta Terra, meu irmão. Tudo que está dentro de terra, dentro dele, inclusive as que está bombardeando agora lá no Irã, vai ficar para alguém vender daqui uns dias. E é 5% do mundo inteiro, ou mais, ou um pouco menos. O planeta é o nosso negócio. O planeta está virgem ainda, em vista do que nós temos para explorar. Agora, tem pessoa pensando na frente do olho. A característica, né, para fechar para você, do corretor de sucesso, ele aguenta dor, ele é resiliente, ele é ensinável e tem humildade. Porque não adianta você chegar aonde você quer que chegue. As pessoas podem até pensar que você não é humilde, mas o que os outros pensam diz mais sobre eles do que sobre a gente. Perfeito. Agora, quando se chegar com a humildade de conversar com a gente, vai ver que nós somos mais simples do que ele. E nós queremos ceder o conhecimento. Ah, Valinho, você vai me ensinar tudo que ele quiser perguntar, eu vou responder. Inclusive vocês, tudo. Eu já fui em outros podcasts, converso. O que você quer saber da minha vida que eu fiz? Por quê? Porque se servir para alguma coisa, vai encurtar seu caminho. No mínimo. Agora, tem que ser ensinável, porque pegar o que o outro fala, meu pai me ensinava a respeitar e ouvir os mais velhos. Eu ensinei isso para meus filhos. Você quer aprender? Conversa com os mais velhos. Pode ser aonde ele estiver, na roça, porque ele tem uma vantagem imensa, mínima sobre nós. Tempo. Ele tem tempo de estrada. E nós não temos esse tempo. Eu tenho 60, posso falar para um de 20, ele pode ter estudado em 300 universidades da Terra. Esses 40 anos que divide eu e ele de 20, eu fui em lugares e vi coisas que ele vai ter que demorar 40 para ver. Agora, se ele não tiver humildade para aprender isso e pegar... Uma coisa bacana, né, Léo? Meu pai também ensinava assim, meu filho chega numa mesa de reunião, senta com 2 sacos amarrados na cintura, um com a boca aberta, outro com a boca fechada. E vai colocando as coisas dentro desse saco. As que você não achar que é viável, você põe no saco com a boca aberta, porque quando você levantar, ele vai vazar pelo saco da boca aberta e da fechada você vai carregar com você. Então, se eu entrar numa reunião e não aprender nada, alguma coisa eu aprendi, não voltar lá mais. Porque quem está daquele lado não tem condição de passar conhecimento nenhum e nem agregar valor nenhum. Então não vou lá mais, porque continua amigo do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Agora, se não tiver essa característica o corretor, essa semana, para finalizar esse assunto, tem um colega nosso que está concorrendo a um prêmio nacional, que é o Mendes Leão. Não sei se vocês conhecem. Meu irmão, meu amigo, amo ele. O amo, né, de paixão, porque nós temos algo em comum. Nós dois, quando brincávamos, quando era criança, nós brincávamos com o pé na lama. E esses corretores, muitos por aí, ou vendedores, foram criados pisando na grama.
os pezinhos bonitinhos, arrumadinhos, né? Nós não, nós pisou na lama mesmo. Eu já fiz um outro podcast aí lá com o Ronan, aí veio um, depois vocês pegam lá, veio o outro, vamos passar aquele para cá. Nós viemos de muito baixo, o Mendes veio de muito baixo. E hoje o Mendes é uma referência de luxo no Distrito Federal, que está no Brasil, né? Se tem um cidadão que aguentou pressão do mercado, chama Mendes Leão, Samuel Mendes Leão. Ele é uma referência para você chamar ele aqui e perguntar o que você sofreu. Se ele der conta de falar, né, porque ele se emociona muito, mas é de emocionar mesmo quando você conta do seu íntimo, do seu eu, de onde você veio, né? Eu também vim de baixíssimo. Ninguém me deu, apesar de eu ter tio que foi governador do Distrito Federal, as pessoas, às vezes, um dia perguntou para mim se eu tinha ficado rico quando eu era governador. Bela pergunta, Léo, um negócio desse. Nada a ver uma coisa com a outra, só porque um dia era governador biônico, não era nem votado lá dos anos 90, né? As pessoas, quando vê o corretor de imóveis, principalmente, que ele se destacou, ele acha que ele roubou de cara, né? Ou ele está lá roubando, fez negócio errado, está convocado em algum lugar, mas não vai ver a história do cara. O Mendes é um que é um cara que chama ele para ter um papo, ele tem uma história linda, o Mendes. É um cara de, né, faz um VGV imenso no ano. Sim. Faço algumas coisas com ele. Tem vários outros que fazem, né? O Paulo Otávio é um, que veio, todo mundo fala, o Paulo Otávio era milionário. Não era, o Paulo Otávio veio para cá, pai dentista, devagarzinho, começou lá no Guará, começou ali, aquilo lá, é um cara resiliente que aguentou a dor. O corretor que aguentar a dor e manter nesse negócio, Ricardo, você está nesse negócio há 40 anos, nunca deu vontade de sair? Não, todo dia. O Léo já deu vontade de sair todo dia, a mulher do Léo já mandou ele sair todo dia, a mãe do Léo estiver vivo, o pai, os meus já mandaram eu sair. Quem menos te apoia é os da família lá no começo. Se você não tiver resiliência e enxergar que você vai chegar lá no topo, naquele seu negócio... O segredo é conseguir enxergar longe, Valinho. E você falou uma coisa aí importante. Você tem que... Exatamente. E eu acho que a maior dificuldade das pessoas, cada vez mais, é que elas são muito imediatistas. Então elas querem... O mundo está imediatista, né? O mundo, a gente está, as coisas, a geração nova, eles estão ficando mais velhos, estão vendo que as coisas não são bem assim. Então é aquela história que você falou, os 40 anos que separa, né? É onde traz a sabedoria. Então, o que acontece? E aí a dica que eu quero também dar para quem está assistindo aqui, corretor, defina uma meta para você daqui a 10 anos. Saiba onde você quer estar daqui a 10 anos. Porque é isso que vai incentivar você a permanecer nessa jornada que você vai levar porrada, como você falou, né? Que vai vai ter dor, mas você não vai desistir. Você vai seguir, vai persistir e vai ter sucesso. Eu tive várias oportunidades para desistir. Quando eu estava nos Estados Unidos, em 93, eu podia ter ficado. O dono de uma das maiores imobiliárias lá, que aí caí na graça dele, o americano, um cara muito fechado, ele falou, Valinho, vem para cá, fica aqui comigo, nós vamos desenvolver Miami daqui. Miami, em 93, ainda era um canto de um lago. Era um canto de um lago em Miami. Não sei se eu tivesse ficado que ele tinha virado, né, ou não, mas eu sabia onde eu queria chegar no meu país. Eu vou voltar, vou levar o que eu estou aprendendo aqui e vou fazer diferente lá. E fiquei fazendo. Em 2014, quando houve essa cisão com o meu sócio, que era meu irmão, deu vontade de parar. Falei, não, vou parar, vou mexer com outra coisa, vou mexer com automóvel, montar uma concessionária e tal, e vou parar de mexer com isso. Mas algo dentro de mim me dava tanta força e vontade de ficar, que eu fiquei. E foi assim, dia difícil aquele tempo. E não tem dia fácil. A bem da verdade, nesse nosso setor, não tem dia fácil, não. Pode ter o dinheiro que tiver no bolso, que não tem dia fácil. Nunca vai ter, se der bobeira 5, 6 anos sem atualizar, está fora do mercado e perdeu o que eu lá atrás. Então, não tem dia fácil. É todo dia sair, matar o leão. E a resiliência, foco e fé é o que vai diferir um corretor de outro. Com educação, ensino. O Léo tem um programa de ensino americano, da Remax. Para quem tem dificuldade, Léo, chega gente lá na imobiliária para trabalhar, novinho, lá no Cresce chegava, eu mandava procurar o Léo. Não é, Ricardo, você não aceita na know-how? Não, desse jeito que você está aí, não serve para você vir para cá, sabe por quê? Porque você precisa de um lugar que tenha muita lead e muitas pessoas envolvidas naquele negócio para você se desenvolver, aí depois você volta aqui.
Porque cru, não tem mais jeito de você pegar, porque a pessoa quer entrar hoje no know-how, na beira-mar, nas imobiliárias que não são de rede, entrar hoje, igual ela falou, na outra semana quer vender. Comissão, eu faço academia no negócio ali, o cidadão virou para mim, aposentou. Eu posso virar corretor do seu imobiliário? Eu falei, não. Eu queria fazer um bico. Não pode, mas eu sou corretor. Eu não acredito em bico, perfeito. Eu falei, não, por quê? Eu falei, de jeitinho. O cara já uns 60 da minha idade. Eu falei, minha empresa não é lugar de bico. Lá de pessoas comprometidas com o que quer e aonde quer chegar. Que é o que vai ter no mercado hoje. Agora, infelizmente, essa geração mais nova, Z, Y, Z, né? Acha que o pai dá uma casa, um carro, uma faculdade, dá recursos, tecnologia, fala que foi criada uma bolha, o senhor me criou mal, o mercado não me aceita, né? Porque o senhor me criou mal, coisa que a gente nunca teve, eu não tive isso. Eu formei 2 vezes com meus recursos, trabalhando e estudando de noite. Essa geração, você conta que vai fazer um negócio hoje, um dia desse eu fiz um negócio, um corretor até né, vamos dizer assim, experiente. E aí, na hora de dividir o recurso, a comissão, chamei lá no Ministério para dividir, esse recurso tinha entrado em espécie. Peguei e dei o recurso para ele, né? Eu falei, e aí? Ele estava com medo de pôr a mão no recurso, porque não acreditava que tinha ganhado aquele recurso. Eu falei, é seu, pega. Não, você pegou assim como se fosse um negócio diferente, mas pegou, eu falei, você já viu esse dinheiro? Ele falou, não. Eu falei, mas você não estava atrás dele? Estava. Então, chegou o dia de pegar e é daqui para frente agora. É desse recurso para frente agora. Mas não sei se pegou essa vibe, né, e foi. Tem pessoas que não acreditam que pode ganhar e não vai ganhar, Léo. Sim, não, perfeito. Não vai ganhar, se você não acreditar. Se você não acreditar, capaz, você pode fazer, se envolver num negócio que você possa fazer de R$ 1 bilhão, um negócio de R$ 1 bilhão, você fala, não é para mim não. Eu não vou lá em São Paulo, não vou no Rio, não vou nos Estados Unidos. Eu vou aonde for, até no Irã, se me chamar, eu vou. Se deixar pausar lá no dia certo, eu vou lá, atrás do negócio. Vai dar? Não sei, mas que eu vou. Eu tenho a ambição de ver, enxergar, e se tiver pé e cabeça, eu estou dentro. É o que falta na garotada hoje. Hoje a garotada quer olhar, acha que... Eu não sei como um corretor de imóvel, hoje, ele consegue pôr na cabeça dele que ele tem que ganhar 3, 5, 10 mil por mês. Né? Você sabe do custo para ser um corretor. Se ele sai com isso na cabeça, eu fico pensando, ele não vai chegar. Porque ele vai se frustrar. Ele vai ver o colega chegando numa BMW, numa Mercedes, fazendo a mesma coisa que ele está fazendo na cabeça dele. Na cabeça dele, né? Na cabeça dele. Né? Só que não. O cara está correndo atrás do leão todo dia, de madrugada, de noite, estudando, fazendo contato, aglutinando ideias e pessoas para fazer um grande negócio, e chega. E os que vão continuar chegando é o que fazem os negócios e amanhã está lá para fazer outro. Porque tem uma galera também que faz paga o ano inteiro. Persistência, disciplina, perfeito. Ricardo, você está falando aí dessa persistência, desse matar um leão, correr atrás. Muitos corretores estão querendo saber aí o que fazer, né? Ele está interessado, ele fala, não, agora eu vou entrar nesse mercado e eu vou conquistar aí, vou correr atrás também. Por onde eu começo? O que fazer? Né? Um dos nossos quadros é Começando do Zero. Pergunta para você, o que você faria começando do zero? Então, qual a sua dica nesse sentido? Eu vou ser bem sincero, né, porque o Léo está aqui, não, eu conheço a Remax, conheço outras redes no mundo. Um corretor que lá no Cresce, quando estava entregando as carteiras lá no Cresce, o Léo já esteve lá conosco, né? Sim. Eu indico na hora para o cara que nunca... O cara é um estudante, pegou um papel, o vizinho, ele vê o vizinho. Sabe por que a maioria desses jovens hoje quer ser corretor de imóveis? Porque ele vê o vizinho ou o amigo dele chegando num carrão, numa roupa bonita, e fala, você é corretor. É só tirar o Cresce, eu sou corretor. Ele acha que tirou o Cresce, é corretor. E não é. Vou falar um negócio aqui que não dá mais, já está prescrito a infração. Eu comecei a trabalhar em 86 de corretor, fui tirar Cresce em 90. Trabalhei 4 anos na profissão, sem o Cresce, tirei em 90. Desaconselhável fazer? Mas na época, sabe por que eu não tirava? Porque tinha que pagar e era caro.
não existia essa facilidade que tem hoje. Você tinha que fazer isso em colégios denominados pelo MEC, eram 12 matérias, você reprovava num, reprovava nas outras 11. As outras. Era uma coisa alto nível para você passar. Então eu ficava tentando. Agora hoje o corretor tira o crédito, chega lá na Remax, ou chega na Know-how, nós imobiliários dos colegas, eu quero ser corretor. Tem dois tipos de empresário. Um que quer fazer desse cidadão um escravo, que ele vai trabalhar 2, 3 meses para ele de escravo, não vai fazer retorno nenhum para o colega que entrou, não vai ensinar nada para ele e vai dispensar esse cara e aumenta essa rotatividade dentro do negócio dele para benefício próprio. Que ele também não vai deslanchar, porque é tão pouco que ele ganha cada um, ele vai ganhar problema. E existe os que querem ensinar. Eu ensino lá na imobiliária, tem departamento só para ensinar. Só que é uma coisa, que a primeira coisa que eu pergunto para ele, por onde eu começo? Você tem recurso financeiro para se manter 6 meses? Pagar sua conta de água, luz, aluguel, sua gasolina, seu carro? Você tem 2 enxadas para trabalhar, que é um celular e um carro? Que é as enxadas. Você precisa de um carro popular para você trabalhar e um telefone celular para você falar. Não tem. Então o carro eu vou te ajudar na empresa, o celular é seu, você vai começar no nosso laptop e vai começar. Eu tenho condição de me manter 6 meses. Já é um bom sinal para um cara que quer entrar na profissão. Por onde começar? Começa numa imobiliária que já está andando, que tem leads próprias, ou numa rede, igual a Remax, ou em outras, que ele tenha condição de começar a vender e ganhar 3, 4, 5 mil por mês e se manter dentro do negócio. Porque dentro do negócio vai aparecer oportunidade. E se ele for um cara de visão enxergar a oportunidade, eu tenho colegas corretores aí que são corretores que vendem um VGV pequeno, mas tem a visão aguçada. Ontem me ligou um. Falou, eu estava num lugar, vi uma conversa, a pessoa tem isso para vender, Valim. Você tem interesse de estreitar isso, eu vou te apresentar para o cara. Ele sabe que é um grande projeto, sabe que é um grande produto e ele sabe que não tem condição de tocar. Fazer sozinho. Ele põe quem ele confia no negócio para tocar. Vira e mexe, me liga. E vira e mexe eu faço um negócio com essas pessoas. E vira e mexe. Eu fiz um negócio para um corretor iniciante, numa comparação com a Vilela Carvalho, eu acho. E na época ele não tinha carro. A comissão que tocou para ele dava para comprar um carro zero e sobrava dinheiro para comprar outro. E largou a profissão. Falou, não, nunca mais vou ganhar esse dinheiro, vou sair, vou estudar para concurso público. Quer dizer, nunca foi corretor e não queria ser. Por onde começa do zero? Numa imobiliária que ele possa ter um parceiro do lado que possa empurrar ele para frente. Eu quero começar sozinho. Existe essa possibilidade? Existe. Essa pessoa tem que ter um network muito grande, que confia em alguém, tipo o pai dele ou a mãe dele, na índole e caráter dessa família, para ele se desmanchar. Berço. Se ele não tiver berço, ele não vai. Se for um lascado igual eu comecei lá atrás, que era borracheiro, trabalhava, nasci pisando na lama, tem que ganhar trabalhando e galgando. Ah, Ricardo, você começou com a Remax? Não. Mas eu comecei, sabe onde? Com um colega do Getúlio Romão, o Eurípides, que são dos colegas do trabalho lá da minha década, né? Comecei com eles. O que você tem, Eurípides? O que você tem, Getúlio? O que você tem, seu Alberto Belamar? Eu tenho isso. A gente começava com isso. Fulano de tal, da Antártica, está comprando em tal lugar. Vamos lá vender para ele esse produto do Eurípides. Nós criamos uma rede entre nós mesmos para nós sobrevivermos. E nós deslanchamos, fomos embora. Hoje, para começar do zero, você tem vaga para zero lá, Ricardo? Tem. A seguinte condição, você tem condição de se manter 6 meses a um ano financeiramente sem ganhar recurso, eu vou entrar. Aí o cara fala, não tem. O Léo dá aula aí de noite para os colegas da Remax, com a Remax. É caríssimo uma hora de aula que o Léo dá. Vai pagar uma hora de aula desse conhecimento agregado do Léo para 10, 20, 30 pessoas. Caríssimo. Eu falo assim, é imensurável o valor disso. E quanto que o Léo cobra? Nada. O que o Léo está esperando dele? Que ele cresça, venda e se desenvolva. Quanto mais desenvolver, é bom para mim. O corretor tem que entender que quanto mais ele se desenvolver, o dono de imobiliário também, quanto mais ele desenvolver o parceiro dele, todo mundo está ganhando. Não tem segredo. Você tocou num ponto que eu acho que é interessante. A gente observa muito no mercado donos de imobiliária que não enxergam a imobiliária como um negócio. Tem um CNPJ, mas não enxergam a imobiliária como um negócio. E eu entendo que quando você tem um negócio que é de prestação de serviços,
o seu negócio ele só consegue alavancar, ter mais faturamento, ou você vendendo mais, mas você está limitado aos seus 24 horas no dia, ou você trazendo e formando pessoas ali dentro para poder fazer negócio em parceria e ganhar todo mundo junto, né? Eu acho que, e essa visão não é comum no mercado imobiliário. Você concorda com isso que eu... Concordo, e a visão é míope. Sim. Tem muitos donos de imobiliária, eu convivi com alguns lá nessa gestão do Cresce, que ele participou. A gestão é completamente míope. E tem uma outra visão, Léo. Tem pessoas que ganham desse mercado e não quer investir, não quer reinvestir, Sim. não quer agregar tecnologia, conhecimento. Você fala, estava conversando com uma pessoa de um dia desse, a pessoa estava totalmente desantenada das tecnologias da inteligência artificial. Não, mas estava tão longe que não deu tempo nem de eu entrar para falar, porque tão longe que está. Falei, não, ali já vou deixar quieto para não mexer, né? E administração de locação de imóvel, né? Eu vejo assim, o mercado vai se apurando. A Uber lançou uma startup semana retrasada, ou mês passado, vai uberizar os imóveis. Ela vai entrar no ramo de locação de imóvel de pé e cabeça. Valinho, o que você acha disso? Eu acho ótimo. Porque o imóvel é a personalidade da pessoa. Tem gente que quer tratar como um negócio. Esses vão cair para esse lado. Os que quer tratar como um bem familiar, vai tratar com a know-how, com outro ciclano. Existe mercado para tudo? Existe. Agora, quem não der por trás da sua administração, aplicar uma tecnologia de ponta para esse lá na frente pessoal andar, vai... O que o Uber, quando o Uber entrou, movimentou o táxi, né? Então, assim... demorou 10 anos para dar dinheiro, mas deu. Mas deu, exatamente. E aqueles taxistas, né, ou aqueles motoristas que não se atualizaram, eles estão fora e elevou o nível de todo o mercado, né? Toda a categoria. Isso é bom, isso é ótimo. Eu costumo falar para os meus corretores e para o mercado, né? A know-how trabalha muito a parte com o cliente. A know-how tem vendas e captação. Grande quantidade vem da carteira de locação, ou dos proprietários da carteira de locação, ou dos amigos proprietários da carteira de locação. Então, são de todas as classes, A, B, C, D, E, C, Z. Nós temos clientes de toda a classe na carteira, temos muita carteira de locação. O que acontece com essas indicações? A gente torna essas coisas personalíssimas. A gente dá para esses clientes que querem comprar ou que querem vender total segurança e conforto, que ele sente tão satisfeito com aquilo que ele está delegando, que corre de boca em boca, que corre de cliente em cliente, que essa sensação que ele tem de segurança, eu posso cobrar mais. E eu cobro caro. A know-how é uma empresa cara. A know-how é uma empresa cara. Eu cobro caro para administrar, cobro caro para vender, mas entrego modestamente um produto, um serviço bem feito e acabado. A sensação que o cliente tem que compra na know-how e volta na know-how, esse dia voltou um lá, 30 anos, que comprou na know-how, voltou para trazer o neto para comprar na imobiliária. Então, a sensação do humano com o humano vai ter a vida inteira. Quem adaptar primeiro a tecnologia com essa dedicação, sofre menos. Hoje, você liga lá, o povo não quer muito falar com máquina. Você liga em qualquer lugar, aí nos hospitais, essas coisas para marcar consulta e tal, é tudo umas maquinadas danadas. Quem está mudando, mas está mudando para humano? Não, está mudando para a inteligência artificial que parece humano. Mas o tratamento está mudando. Por quê? Hoje você vai comprar um bem, você vai comprar um automóvel, você vai comprar uma roupa, a indústria já notou que na ponta dos seus dedos tem olhos. Quando você passa a mão, você sente bem. Se sente bem que está comprando, já abriu um insight que aquilo ali é bom para mim. Se aquilo é bom para mim, eu vou comprar. Já fiz um sinal melhor com o cliente. Então, você entra em imóveis hoje, né, de algumas construtoras, que o tato com o negócio e o pisar no piso do imóvel
te atrai. É isso que está em voga hoje. Você pegar o cliente com a construtora, se for novo, né? Assim, eu vejo, o Vilela faz muito isso, né? Não vou falar não, né? Alguns construtores usam essa ferramenta de trabalho para vender. E vende, porque a pessoa quer aquela sensação que aquilo é bom para ela. A venda é a mesma coisa, eu falo para os corretores. O que o cliente que vai comprar quer? Ele quer a sensação que está seguro, que está comprando bem e que não vai ter dor de cabeça com o imóvel dele. Essa é a sensação que ele está atrás. Se a gente já sabe que ele está com essa sensação, nada melhor do que eu já chegar entregando para ele. Vocês já chegam falando que vocês têm 40 anos, estão no mesmo lugar, vocês têm 40 anos que fazem negócio, vocês não têm processos administrativos, nem políticos, nem judiciais. Eu leio a cabeça do cliente e mostra para ele o que ele quer que você leu. 3 imóveis que eles mostram, no terceiro vende. Ele mostra um fora do preço, né, mais fora da gaiola dele, um mais ou menos dentro, e o que o corretor achou que ele quer, né? Normalmente vende. Porque ele quer segurança e quer a sensação de que está seguro. Agora, onde mora o perigo, Léo? Tem corretor que se dá muito bem com essa falácia e Sim, não entrega. E não entrega. Aí o que acontece? Mancha a mim, mancha o Léo, mancha todo mundo, porque sai no jornal que aprendeu a fazer coisas que não é lícito. Ricardo, nesses 40 anos, você percebeu em algum momento que o mercado estava ruim? Pode. 40 anos. Vou te falar assim, o mercado imobiliário é o melhor mercado do mundo, do planeta. Terra é isso. Porque nós temos em abundância terra no planeta. Eu acredito que mais muitas gerações vão viver na Terra antes de acabar. Eu creio que Jesus volta e acaba com isso, mas aí é coisa minha pessoal. Mas o mercado imobiliário não é que ele é ruim ou ele é bom. Ele é de fases, igual todo o mercado. Quando ele está muito vendedor, por exemplo, hoje ele não está comprador porque os juros estão altos. Quem investe não é comprador de imóvel, ele é investidor, o nome já está dizendo. Então, mais ele, quando está com risco de perder, ele corre para onde? Com a segurança. Os nossos nacionais locais, né? Ele vai, se for para a Bolsa, ele vai para uma Bolsa de um fundo imobiliário. Se for um investidor menor, aqui nosso, regional, ele vai para um imóvel que está alugado dando 1%. Ele prefere ficar ali no 1%, mas com a escritura embaixo do braço, que ainda nunca se ouve notícia de ter problema. Mas o mercado é sazonal. Hoje ele está navegando em ondas altas, ruins as ondas, muito vento, que não quer dizer que não está vendendo. Eu costumo dizer o seguinte, para quem está, para o corretor de imóveis, o mercado ele é sempre bom, não tem crise. Porque quando ele é um mercado comprador, é o mercado do comprador, tem gente querendo comprar. Mas tem momento que é o mercado do vendedor. Então, assim, ele tem que saber fazer as leituras para que ele consiga gerar resultado. Que a venda parte de um pressuposto de uma necessidade básica das pessoas, de se mudar, né? O mercado imobiliário, eu costumo dizer, eu falo lá na empresa, ele nunca foi fácil. Nunca. Eu sou de um tempo, que a Caixa Econômica ficou 8 anos fechada sem financiamento. Aí a galera hoje fala, tá ruim demais, tá babá. Você vem em qualquer banco aí que você entrar, bater na porta, ver o cadastro, você compra. 80%. Tem banco até que o cadastro pode até não ser tão bom. Que passa. A Caixa está vendendo agora um imóvel de 2,5 milhões. Mas eu não tenho, eu quero vender só à vista e babá. O corretor que não entender de imóvel e as nuances de um imóvel, às vezes o cara tem R$1 milhão e tem potencial para comprar o de 3. Ele tem potencial para comprar o de 3. E cadê os dois, Varinho? Nós vamos arrumar no banco financiado para ele, vamos escalonar do jeito que ele dá conta de pagar, e ele vai comprar. E ele compra. Ele compra imóvel, você vende um de 3 por um de 1. Só que ele ia comprar um de 1 à vista, mas ele escalona na cabeça dele. Você, entendendo a vida financeira dele, é o melhor negócio. E arrumando uma operação bancária legal para ele, vai embora. Uma operação legal para um cara ali. Quem não quer uma operação dessa? Eu arrumei 20 milhões numa operação bancária para um cidadão, 6,5 ao ano. E o banco quis entrar. E entrou. E nós fizemos.
com 6,5 ao ano. Sabe quanto que ele estava disposto a entrar? 10. Nós dobramos o investimento dele nessa operação e o juro de 6,5. Também não vou falar o banco para não gerar expectativa. Mas nós fizemos essa transação e levamos esse negócio adiante e findou. Ah, mas podia... Se eu não ofereço, como é que eu vou vender uma coisa que eu não ofereço? Tem corretor que não tem coragem de oferecer. Eu tenho inúmeras histórias para contar. Outro dia eu volto aqui para a gente contar mais. Mas eu tenho inúmeras histórias para contar de pessoas que entram na loja para comprar uma coisa e saem com outra. Quanto? 3 vezes, 4 vezes mais diferente os valores. Deixa um lá chamar Modesto, olha o nome do cara. Para comprar uma coisa para um filho, saiu com outra completamente diferente. E tinha condição de comprar. Agora, o corretor que não faz a leitura, não enxerga, não vê o potencial do seu cliente, não fica amigo do seu cliente, não dá a sensação para ele que o negócio é bom. Ele vai ficar, alô, fulano de tal, não, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, não, tá, tchau, desliga. Liga o outro, quanto é? 3, não, tá, tchau, desliga. Esse mercado não presta. 30 telefones ele atendeu no dia, todos os 30 não prestam. Quem não presta é ele, que não está filtrando. Um dos 30, se ele filtrasse, ele ia lograr êxito na venda dele. Mas o bicho acha que tem tanta coisa vendendo que ele fala. Agora, o Léo falou uma coisa certa, o mercado é desafiador, mas está vendendo. Está vendendo. E está vendendo bem, diga de passagem. Ah, Ricardo, como é que está vendendo lá na Know-How? Está vendendo de 300 por 300? Não está. Mas está vendendo de 300 por 250, 240, 260. Porque sempre tem quem quer vender e quem quer comprar. Perfeito. Sempre vai ter. Eu estou falando de números pequenos. Eu conheço, eu trabalho com outra. A área da imobiliária são imóveis de altos valores. Eu conheço negócio que nós falamos de 3, 4 milhões de desconto. Eu sei que você é um cara que investe, quer correr um risco menor. Eu vou em cima do Léo. Léo, tem um negócio de 10 por 7, está rendendo 100 de aluguel. Vamos para cima? Bora. Tem documento? Vale, tem. Vamos embora. Está feito o negócio. Eu sei que o Léo tem 7 milhões. Como é que eu vou deixar de oferecer um negócio de 10 por 7 para o Léo se eu sei que vende por 7? Mas vale 10? Vale. Me ligou uma pessoa dos Estados Unidos esses dias. Eu vendi alguns ativos deles aqui, ficou alguns, eles estão para lá. Quanto valia? Eu falei, avaliei, tal. O corretor também tem que ser um cara honesto com ele mesmo. Esse pessoal, por exemplo, que está lá, só uma entre aspas, eu falei até para eles não irem, mas eles foram. Desses ativos que ficaram aqui, tudo faz 50 milhões. Eles queriam sapecar os 50. Eu podia sapecar os 50. Eu falei para eles, vamos fazer o seguinte, vamos vender 30 e vamos deixar 20, porque se tudo der errado, ficou isso aqui para vocês no Brasil. Aí se reuniram para lá, a família, porque o meu cliente geralmente fica meu amigo. Sim. E eu falei para eles, para essa família que está lá. Voltaram 2 dias depois, que a resposta falou, Valim, vamos vender só 30. Nós estamos agora personalizando, oferecendo para os inquilinos para vender por 30. E vou deixar 20. Mas, Ricardo, você perdeu 20? Não, eu plantei neles e se der tudo errado lá, ajudei, que é a nossa missão, o cliente, o amigo, e ganhei minha comissão dos 30, que vai me pagar 5%, perfeitamente, que para mim está ótimo. Podia ter ficado com tudo, esmagado a galinha e matado tudo. Podia. Mas aí você perde o cliente é o que indica. Você perde o cliente, você perde a sua essência também. Você perde a sua essência, você perde a responsabilidade do negócio. Nós somos, lá na imobiliária, nós somos uma família cristã. Nós cremos em Deus, na Bíblia, em Cristo. O que a gente não quer para a gente não quer para o cliente. Eu já cansei de deixar de fazer negócio, inúmeras vezes, para não obter vantagem naquele negócio, para não prejudicar a pessoa que já estava prejudicada. Aí, cara, vai passar para o outro, Joaquim, Manel, vender. Deixa eu passar então. Mas antes de sair, eu vou esclarecer. Assim, você tem esses caminhos a percorrer antes de você fazer esse negócio aí, de vender patrimônio da sua família. Alguns entendem, fazem, se dão bem, vai embora, outros não, vendem, que é a vida, né? Mas o nosso negócio também não está só no dinheiro, não, viu, corretores? Vocês que imaginar que está só no dinheiro, está enrolado. Nós mexemos com uma mercadoria que é o sonho das famílias, é o sonho de décadas de investimento de pessoas,
nós temos que ter segurança jurídica no que nós estamos fazendo, nós temos que ter segurança da estrutura que nós estamos vendendo para essas pessoas, e elas vão morar lá 30 anos, 50, 100, vão morrer alguns desses imóveis, passar para filhos, né? A responsabilidade é nossa, como está no Código Civil, no nosso Código de Ética, a responsabilidade é nossa. Se for só pelo dinheiro atropelar tudo, igual tem colegas, infelizmente, como toda profissão, que faz pelo dinheiro, o dinheiro é bom demais. Inclusive, sem ele estava nem sentado aqui. Agora, se botar ele como prioridade do negócio imobiliário, não vira, viu, Rod? O negócio, se for só a comissão lá na frente, não vira. Essa é a minha ideia, né? Legal, legal, legal. Ricardo, vamos lá. Vamos para as últimas perguntas pelo tempo. Tá. Vamos lá. Tem algum processo dentro da sua imobiliária ou com você atuando como corretor, algum processo que você considera, caramba, isso eu faço com excelência, isso aqui é a minha cereja do bolo? E como você faz esse processo para ensinar os corretores que estão aí querendo captar imóveis? Às vezes é a forma que liga, a forma que faz network, às vezes é a forma como faz a preparação do documento, a apresentação a entrega de um presente. Que processo você considera que faz com excelência? A gente faz vários processos com excelência, né? Inclusive a administração do imóvel vai fazendo com excelência, não é porque nós não, mas é muito excelente o que a gente faz lá com a nossa equipe de aluguel. Agora, nas vendas, quem toca lá é meu filho, Ricardo Filho, que toca o terceiro, ele faz umas coisas interessantes. Ele tem pego alguns imóveis à venda aí, os corretores pegam, eles escreveram umas cartinhas com um pergaminho, com um chocolate dentro, vai lá no síndico, conversa com o síndico, conta a história, tem uma unidade à venda no prédio. Ele vai porta por porta, bota na fechadura da porta um saquinho com esse pergaminho dentro, muito bonitinho, e põe nas portas de todas as unidades, dizendo que se tem algum parente, algum irmão que queira morar naquele prédio, naquela unidade, papapá, né? O que ocorre? Geralmente vende para alguém que está dentro. Está dentro. Um dia desse, eu acho que era 80 e poucos que ele pôs, vendeu assim numa velocidade tremenda, e os que receberam essas cartinhas ficaram tão encantados com aquilo que indicaram vendas em outros lugares, em outros apartamentos, em outras casas, fez outras vendas através dessas cartinhas. Então, hoje eu costumo dizer assim, fazer venda de imóvel todo mundo faz. Se você não tiver um pouquinho de criatividade para diferenciar você de outrem, você vai ser mais um. Então, hoje, todo imóvel que entra na know-how, antes de anunciar, ele passa por um crivo de documentação jurídica. Nós temos outro departamento só para isso lá. Se ele não passar, ele não entra. Nem para vender, ele não entra. E nós apertamos tanto esse crivo, que nós estamos tirando agora documentos da geração anterior ao tom proprietário. Já que a segurança é nossa que temos que dar, nós estamos tirando o anterior. E acha coisa bagunçada quando faz esse procedimento. O que ocorre? Quando o cliente chega, o corretor vai lá para fazer uma captação. Na volta do preço, do valor, ele já volta com essa documentação pronta. Entrega para o proprietário chega a voltar assim, se tiver tudo certo, está certo, se estiver errado, já aponta que ele está errado, TTU, condomínio, se tiver alguma coisa mais grossa, já aponta. Está aqui, o nosso serviço é esse, vamos fazer isso, o Gabriel vai para a equipe de marketing, e encanta o cliente com a informação, que às vezes ele nem sabe. Sim. Do que está acontecendo com o próprio imóvel. Tem imóvel que não está nem averbado, o cara acha que é dele, não está registrado. Então, encanta-se o cliente assim com plus, né? O a mais. Quando é o comprador que vai comprar o imóvel, ele está sempre acompanhado conosco, né? Com alguém de lá. Se tiver vazio, dentro do imóvel, tem uma surpresa para ele que ele vai olhar esse imóvel, e ele se encanta com aquele tratamento, né? Diferenciado. Quando ele chega lá na nossa loja é um modelo antigo, vamos dizer assim, porque a nossa loja tem 300 metros. A nossa loja é grande, né? Hoje as lojas têm 50, 30, 40, 20, né? As novas imobiliárias, né? Quando o cliente chega lá, ele fica à vontade. Já foi lá.
ele fica à vontade, tanto no aluguel como na venda, como lá na minha sala. Ele se sente em casa, o cliente. Essa sensação é que o cliente tem que ter. Esse liga e desliga, eu vou falar de novo, hein? O corretor que está vendo aí, eu vi. Esse pegar o telefone, liga e desliga, o Léo deve ensinar também lá. Liga e desliga, até achar um cara falar, não desliga não, que eu quero comprar de você, pelo amor de Deus, fica na linha aí. Ele vai sair do mercado, porque aquele que está do outro lado já liga com o pé atrás. Né? A nossa categoria, infelizmente, não é vista com o reconhecimento que teria que ter plantado isso nos anos. Né? Maria, você fala assim, porque tem esse tanto de ano que está lá aquela placa daquele tamanho no meio da rua lá do seu prédio, você pode falar, mas eu plantei 40 anos. Sim. Eu plantei. Você quer ter um igual ao meu, um nome igual ao meu? Então planta. 40 anos. E onde começa? Hoje. Mas hoje é que dia? Dia 1. E amanhã? 2, 3, 4, até chegar. Vou ficar quantos anos nisso? Até morrer. Aqui antes um pouquinho eu falei por eu estou preparando para sair lá da governo. Mas é um sair que você nunca sai, porque você ama isso que você faz. Então, Rodas, para te concluir a sua pergunta, quer fazer uma coisa mais harmônica? Hoje o cliente ele quer o quê? A sensação. Quem é uma indústria que vende coisa melhor e é bilionária no mundo? Né? A indústria do perfume, a indústria da beleza. Por quê? Ela vende a sensação que se você usar aquele produto, você vai ficar melhor. Às vezes 90% não fica, mas ela vende essa sensação para você. E ele compra pelo preço que pediu. Vamos voltar nos carros, eu sou um fã. Um carro chinês hoje, o carro chinês de luxo, da Zeekr, que é uma marca de luxo da chinesa, custa 400 mil reais. Um carro equivalente a ele, do BMW Mercedes, custa 1.200.000. Aí você olha um carro do lado do outro. O carro chinês sempre está faltando alguma coisa. O que é que falta no carro chinês que o carro europeu ou americano tenha? A tradição de 100 anos fabricando carro. Aquele sim eu conheço, esse aqui eu não conheço. E eu olhei os dois carros. São semelhantes. Mas por mais que eu queira levar isso para o lado da lógica e comprar o chinês, eu não compro. Porque eu confio naquela marca, eu confio naqueles 100 anos que está ali dos caras. Assim é um imóvel. Quer confiar no corretor. Como? Mas eu não tenho credibilidade nenhuma. Associa lá na Remax. A Remax tem quantos anos, Léo? 53 anos. 53 anos. A Remax tem. No mundo, hein? Né? Não é naquele Taguatinga, no Céu Gospel, Brasília, não. Associa com a empresa que tem. A Know-how tem 40. Associa. Ricardo, tem gente que quer sujar o nome da Remax, da Know-how? Tem. Só que tem que filtrar, pegar antes, tirar a fruta podre do lugar e acabou. Denuncia, toma as providências, acabou. Hoje está bem mais fácil você apurar isso aí. Agora, se não agregar nada na nova venda, vamos dizer assim, porque fazer 1 mais 1 é 2. 2 mais, ouvi uma frase ontem, 3 mais 1 são 4. 2 mais 2 também são 4. Então, são um jeito diferente de somar, com o mesmo resultado. Então, nós temos que fazer isso com o cliente, ele tem que ter a experiência diferente. Essa é a palavra. Ele tem que ter uma experiência diferente com o negócio imobiliário que ele está realizando. Às vezes, é um único na vida, tá? Sim. A maioria das vezes é um único na vida. Mas esse único na vida pode falar para 200. Ele vai falar para muita gente, vai indicar. É isso aí. Léo, tem uma última pergunta. Valim, você falou aí há pouco que a gente estava conversando, você está no momento de sair do mercado. Você falou que você quer contribuir ainda muito, eu acho que você não vai sair do mercado, tenho certeza disso, mas é um desafio inclusive um desafio pessoal. Como é que você vê daqui a 5 anos, por exemplo, a Know-how sem estar com a atuação tão forte do Ricardo Valim? Igual você falou mesmo, é uma coisa que eu venho pensando isso já tem alguns anos. Né? E agora eu fiz 60 e pensei que com 60 eu ia aposentar. Aposentar assim, no modo de sair da empresa, deixar minha estrutura, meu funcionário, com o meu sucessor. Mas continuar no mercado, ou um consultor, né? Não posso ter. Eu tenho amigos empresários que nós viramos sócios, viramos amigos, vai acabar nunca essa parceria.
Eu digo assim, sair de dentro da locação, sair de dentro do contrato, Do operacional. do operacional do negócio, né? Ficar atrás, né? Eu imagino assim, eu tenho 2 filhos homens, meu primeiro casamento, eu sou viúvo, ainda tive esse percalço na saída aí da vida, né? Sou viúvo há 8 anos. Dos meus 2 filhos, um é advogado, um é psicólogo. E o Ricardo Filho, ele é psicólogo. O Ricardo Filho trabalha comigo tem 20 anos. E todo mundo tem menos. Ele cuida do direito, não é um cara comercial. Lá na Know-how, está caminhando para daqui mais 5 anos, se Deus quiser, o Ricardo Filho tomar conta do barco. Eu espero, com toda a plantação que eu fiz nesses 5 anos, é complexo você transferir isso para filhos. Sim. Eu podia escolher um caminho diferente, eu vou vender. A nossa empresa tem um valor de mercado alto, devido à carteira de locação dela, que é alta. Eu poderia vender, pegar o recurso e aplicar imóvel e pegar os aluguéis e tchau. Viver de renda. Eu não tenho coragem de fazer isso com meus proprietários, né? Tem mais de milhares de proprietários, eu não tenho coragem de fazer isso, sair do negócio. Eu confio o negócio de mim há 20 anos, 15 anos, vários prédios, vários imóveis. Eu vou embora vender com um anel aqui que ele nunca viu e amanhã eu não sei o que o Léo vai fazer com o Léo. Eu não tenho coragem de fazer isso. Né? Tem colegas que fizeram, arrependeram muito. Tem um colega nosso aí que fez, arrependeu muito. Fez um bom negócio, mas foi um péssimo negócio pessoal. Então eu penso assim, Léo, daqui mais 5 anos, meus filhos doido para me virar palestrante, consultor, isso, aquilo. Eu não tenho essa pretensão. Eu quero falar. Quem quiser ouvir, eu quero falar, pode marcar comigo na imobiliária, onde quiser. O Léo quiser marcar na Remax. Porque às vezes a gente falando de fora, o cara acredita não, né? Crê mais no de fora do que no Léo. Vou levar o Léo também para falar para os meus lá. Porque às vezes é assim, eu vou em várias empresas falar por ele, né? Eu quero ensinar o que eu aprendi, igual eu falei. O meu filho mais velho tem competência, tem caráter, tem dignidade, tem vontade de tocar. Agora, depende dele daqui 4, 5 anos. Né? A vida muda muito rápido. Ele casou há pouco tempo, né? Um garoto jovem. Eu tenho essa percepção que com 65, Léo, eu vou transferir esse bastonete para o meu filho. Mas é uma coisa, para quem está ouvindo, eu plantei isso a esposa morreu tem 8, 9 vai fazer, eu plantei isso tem 10, 12 anos que eu venho plantando isso neles. Que é um ativo que nós construímos na vida. Né? O pai vai deixar esse ativo para você. Se eu morrer, vocês herdarem, é isso aí que vai ficar para você. Fora a parte que a gente construiu. Mas esse valor que isso tem que ter dono. Você tinha mencionado aquela empresa lá nos Estados Unidos que estava na 5ª geração. O que eu vejo ainda no mercado, no Brasil, no mercado imobiliário especificamente, é não ter tantas empresas longevas assim. O que eu acredito é que ainda falta muito essa estruturação para que ela eu acho que aqui no Brasil, a gente não conhece com 3 gerações, conhece? É difícil de eu não achar. lembro de cabeça Perfeito. com 3 gerações. Sim, né? sim. Duas. Quando a gente sai de Brasília, talvez uma ou outra, mas assim, São é Paulo, muito São Paulo e tal. Que é mais antigo que a gente. Sim. Mas você vê que esse nosso mercado, o mercado de venda é um mercado. O mercado de administração é outro. Isso. Uma empresa só de venda, ela tem um valor. Porque venda é um negócio volátil. Eu posso pegar um VGV da Know-how do ano passado, só de venda, pegar um VGV X, eu não posso vender aquela empresa multiplicando ele por número nenhum. Nada garante que 26, 27, 28 vai vender aquilo. Depende se você tiver estrutura. Não, se você tiver estrutura, processo, aí você vai vender pelo lucro da empresa, né? Esse negócio bem estruturado. Sim. A nossa empresa, do nosso meio, né? Meio que tem uma carteira imensa de administração, no Brasil nós temos 3, 4 dentro do mesmo porte, se é que tem estudo, é um ativo que se adquiriu com esses 40 anos, sim, que para sair é diferente, a venda vem junto com esse ativo. Uhum. Mas o aluguel, a administração rende X por mês. Tem mês que a venda rende mais que o aluguel? Quase todo mês. Quase todo mês as vendas atingem patamares
maiores do que da administração. Só que as vendas é volátil. O aluguel não. O aluguel é feijão com arroz todo dia, a vida inteira, enquanto estiver ali com você, é aquilo ali. Então é um ativo que você tem dentro da sua imobiliária. Nós temos esse privilégio lá. Agora, eu sou um homem de venda. Eu sou passar um mês sem vender, eu dou de cabeça. Eu tenho que vender qualquer coisa, nem que for uma bicicleta pro Rods, eu tenho que ligar pro Rods. Hoje é dia 31, Rods, olha só. Então eu imagino que daqui mais 5 anos, né, 2000 e pouco aí agora, 2030, eu esteja assim, me distanciando do mercado e continuando familiar e torcer quem meu filho que vai herdar isso, essa missão, que é uma missão grande. Sim. A responsabilidade dele é imensa. Imensa. Você conhece, inclusive, ele. Eu quero crer que ele vai prosperar nisso. Tá? Ele vai prosperar nisso. Bem, porque eu vou estar de lado, dando uma olhada. Né? Sim. Nossa empresa é uma empresa familiar. Eu tenho funcionário que eu aposentei agora com 34 anos de empresa. A Selma, você conheceu também, a Selma Regina do Aluguel. Sim. Eu tenho funcionário de 12, de 15, de 20 anos dentro da Know-how. Então, nós somos uma empresa familiar e de família. Lá dentro tem a minha atual esposa, que eu a tornei corretora, que você também conhece, a Regiane Valim, o Ricardo Filho, que é Valim Filho, e os meus corretores são criados lá dentro, meus não, da imobiliária, a gente fala meu, mas os nossos corretores viraram um membro da família, porque eles têm o mesmo pensamento da Know-how, que é entregar a qualidade na essência da qualidade. Se não for com qualidade, nós não entrega. Mas de vez em quando perde. Por não entregar a qualidade, a gente prefere perder do que fazer. Mas aí você explicar isso para um corretor, é complexo. É complexo explicar isso para um corretor. Nós não vamos fazer por causa dessa possibilidade. Mas aconteceu. Pode não acontecer, mas se acontecer, nós estamos tudo na lama. Então não vamos correr o risco. Mas não vamos abrir mão da comissão de 20, 30 mil carros. São 40 anos de história que você não vai botar. Que nós estamos nessa. Mas, enfim, eu penso assim, a bem na verdade, eu não penso, eu estou saindo. Eu estou mais para fora do que para dentro desse negócio. Né? Eu vou fazer 61 anos esse ano. Eu estou mais saindo do que entrando. Diz que a gente vai ficando mais velho, vai ficando muito experiente e tal, vai mesmo. Mas meu pai também falava um negócio, negão. Você tem que saber a hora de chegar e a hora de sair. Eu tenho que sair com um pouco de saúde para me continuar vivendo a vida com mais qualidade. Né? E eles que são jovens, meus filhos, os nossos colaboradores que vão ficar, eu tenho certeza que hoje eles têm 100% de condição de tocar Know-how. Agora, basta afinar isso, porque vai transferir um caixa em determinada hora, que é um caixa vultuoso para essas pessoas que vão administrar. E esse caixa vultuoso tem que saber usar, porque dinheiro não vai ter desaforo, né? Errou. Verdade. Nós administramos centavos. Eu costumo dizer isso lá sempre. A gente administra centavos. A cada R$1.000 eu ganho 100. Põe esse número na cabeça aí, corretores. O corretor não pode nunca começar a mexer com imóvel. Vai demorar 5 anos para pôr uma carteira de aluguel para poder pagar as custas. 5 anos. Vai demorar para montar uma carteira de aluguel para poder pagar as contas dessa carteira que está funcionando nessa estrutura. Né? 5 anos para o negócio dele balancear. O corretor quer montar hoje, amanhã quer. Agora não tem. Valim, como que as pessoas que estão nos assistindo conseguem entrar em contato com você? Eu sou uma pessoa, eu costumo dizer que eu me tornei uma pessoa assim, bem acessível. Eu já não teve épocas que eu não era, não. Eu era mais jovem, era menos acessível. Hoje, me acham em todos os lugares. Até o Rosa me achou, me ligou e falou, vamos participar do podcast. Hoje me acha na Know-how Imobiliária, me acha na minha rede social, @Ricardo Valim Oficial, acha na @Know-how Imobiliária, acha na sede da imobiliária, que é em Taguatinga Sul, na QSA12, e acha no meu celular pessoal, 619-9985-5000, que é o telefone da loja 3037-5000. Maravilha, Valim. Então vamos finalizar e eu quero que você finalize com alguma frase, alguma palavra para os corretores que estão nos assistindo ali. Colegas corretores, eu amo vocês, tenho muita honra de servir o mercado com vocês. Eu sou parte dessa engrenagem, né, igual vocês.
Não tem do lado de cá ou de lá. Nós estamos do mesmo lado. Se um cair, todo mundo vai cair. Então, é o seguinte, vamos somar. Quer mais conforto? Aumenta o sacrifício. Se desistir, perdeu tudo. Se continuar, tem grande chance de dar certo ou não. Mas se você parar de tentar, a derrota já chegou nesse dia que você desistiu. Então, eu desejo a todos os corretores de Brasília e do Brasil a prosperidade no negócio, com lealdade, com parceria, com ética, principalmente. E podem contar comigo, o Ricardo Valim, com a Know-how Imobiliária, com a nossa equipe. O que nós tivermos de melhor para oferecer, a gente quer oferecer, a gente quer compartilhar, quer dividir, quer fazer negócios de todos os tamanhos. Eu quero fazer com vocês, colegas. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê dias sempre melhores aqui na face da Terra. Obrigado a todos vocês, ao Rhodes, ao Léo, meu amigo, assim, conheço o Léo há pouco tempo, acho que uns 10, 15 anos, não sei quanto tempo. O Rhodes eu conheço há pouco, eu quero agradecer aqui ao canal. Vocês também estão convidados para tomar um café lá comigo na Know-how. Quiser continuar essa conversa em qualquer outra hora, a gente continua. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Quer fazer os agradecimentos, Léo? Não, de fato, mais uma vez agradecer, Valim, essa sua humildade, a simplicidade que trouxe todo esse conhecimento para nosso público que está aí assistindo. De fato, não tem 10 anos que a gente se conhece, mas a gente vê no primeiro momento a pessoa certa, a pessoa correta, honesta que você é, e te parabenizar pela sua história, por tudo que você construiu, e te dizer que a gente está aqui também como parceiro, e se precisar de alguma coisa, pode contar conosco sempre. Amém, eu conto sim. Muito obrigado. Maravilha, e você que está nos assistindo, gostou desse episódio, clica agora para enviar para um amigo seu, para que ele também possa conferir esse conteúdo. Se você ainda não está nos seguindo, então siga lá no Instagram e no YouTube, e a gente se encontra no próximo episódio do Pensamento Imobiliário. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Valeu, turma. Valeu, turma.